Ok, pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Almeida, eu sou terapeuta ocupacional e hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês uns pontos de trabalho que eu e outros colegas viemos desenvolvendo há algum tempo já, especificamente relacionado à sexualidade e doenças reumáticas, o papel da terapia ocupacional. Então, né, a ideia hoje, né, só brevemente agradecer o convite da Lilian, uma oportunidade muito boa de poder contribuir. Fico muito contente. E então o objetivo é que a gente consiga descrever um pouco o que são doenças reumáticas e como elas impactam na sexualidade e atividade sexual de pacientes adultos e idosos, apresentar algumas avaliações, intervenções e ferramentas que o terapeuta ocupacional pode utilizar para ajudar esses pacientes e brevemente discutir qual que é a importância, né, desse tratamento multidisciplinar e como é que um TO vai se inserir dentro da equipe. Só gostaria de comentar que esse não é um trabalho meu, esse é um trabalho que é construído há já muito tempo, desde 2013, 2014, juntamente com o pessoal do Hospital Universitário de Brasília, da UNB, especificamente dentro do serviço de reumatologia, que essa iniciativa, né, tem sido liderada pela doutora Alicia Maria da Mota, uma reumatologista, fantástica, e que também é um trabalho que teve apoio da Sociedade de Reumatologia de Brasília, né? Eu sou terapeuta ocupacional, tive o prazer e a honra de poder trabalhar com esse grupo durante muito tempo, e hoje eu estou no Canadá, estou trabalhando como professor na Universidade do Norte da Colômbia Britânica, mas eu sou clínico também. Então, eu sou um terapeuta ocupacional com especialização em terapia da mão. Então, o meu olhar para essas condições, ele tem um olhar um pouco mais, uma lente um pouco mais biomecânica, e centrada na ocupação. Então, esse é o ponto do qual eu parto para essa discussão de hoje. E eu gostaria de começar dizendo, né, brevemente, só para a gente ficar na mesma página, definir o que são doenças reumáticas, né? Esse é um termo guarda-chuva, é um termo que abrange uma quantidade grande de condições, de doenças, mas que invariavelmente vão afetar ou articulações, ossos, músculos e ou tecido conjuntivo, entre outros, mas primariamente esses sistemas do corpo, né? E que podem envolver questões inflamatórias, metabólicas ou de um funcionamento um pouco alterado do sistema imunológico. As mais comuns entre as doenças reumáticas são as doenças que a gente chama comumente de artrites, né? E as artrites são doenças reumáticas que vão primariamente afetar articulações. Nós temos tipos diferentes de artrites, várias classificações, mas de maneira bem geral, bem introdutória mesmo, a gente pode defini-las como doenças como artrites degenerativas e artrites inflamatórias. As artrites degenerativas são artrites que geralmente são localizadas, né? Então, uma questão muito mais voltada, uma classificação muito mais voltada para descrever este processo de degeneração mecânico de uma articulação, né? Elas estão geralmente mais presentes ali em articulações que sustentam peso, joelho, quadril, coluna, mas também podem estar envolvendo articulações que têm um uso repetitivo e que recebem uma carga, uma sobrecarga importante, muitas vezes relacionada a trabalhos manuais, o uso da mão, como por exemplo a risartrose, né, que a gente chamava, ou a osteoartrite de polegar. Existe um componente inflamatório nessas articulações também, mas ele é limitado à articulação em si. E são condições, né, essas artrites degenerativas, as osteoartrites, que são extremamente prevalentes para a população geral. Se nós pegarmos evidência radiológica, né, raio-x de pessoas com mais de 65 anos, você já vai observar um número muito grande, até 70%. Alguns estudos dizem que acima de 65, 80% das pessoas vão apresentar algum sinal radiográfico de lesão articular. Então, são articulações, são artrites que são mais comuns e que provavelmente nós teremos, e todo mundo aqui nessa sala que está assistindo vai ter algum tipo ao longo da vida, se já não tem. As redes inflamatórias, de outra forma, são doenças que são um pouco mais complexas, doenças raras, em geral, afetando em média, né, 1 a 3% da população geral, e são doenças autoimunes. Isso quer dizer o quê? O sistema imunológico está trabalhando de uma forma que não é habitual, que não é o que é se esperado, de uma forma fisiológica, né? E isso leva a complicações sistêmicas, o corpo todo. Então, um acometimento geral, não só do sistema músculo-esquelético, mas provavelmente de sistemas adicionais aí, cardiorrespiratório, às vezes até sistema nervoso, periférico, central, mas que tem uma prevalência muito menor. Mas as duas, né, essas formas de artrite, elas vão afetar invariavelmente a capacidade da pessoa se mover. E isso tem um peso importante quando a gente está discutindo participação e desempenho ocupacional.
né? Então, a pessoa geralmente apresenta essas doenças em uma situação mais um momento da vida mais para frente, né, mais final da idade adulta, ali começo da idade da terceira idade. Existem formas que são mais, obviamente, observadas mais anteriormente, né, dos 20 até formas mais juvenis, mas em geral, o paciente que nós vamos ver é um paciente adulto idoso e que vai estar com dificuldade de fazer muitas coisas relacionadas ao movimento. E entre as coisas que esse paciente pode estar com dificuldade para realizar pode estar atividades sexuais. É importante a gente definir aqui, né, que nós estamos falando de sexualidade e que isso não implica necessariamente sexo. Sexo é parte de uma questão mais ampla, que é a sexualidade, mas sexo é uma atividade pontual, né, em que alguns estudiosos, como o Masters, né, que foi aquele relatório famoso dos anos 60, descreveu e classificou como uma atividade em 4 estágios: excitação, platô, orgasmo, resolução, mas que é uma atividade que tem começo, meio e fim. Sexualidade é algo mais complexo, né? Um espectro de percepções individuais, de ações, emoções, que nós construímos ao longo da vida. E que não vai representar só o ato sexual, mas a percepção que o indivíduo tem quanto à sua própria imagem, os valores, ideais sobre essa pessoa mesma, sobre si mesma e sobre as suas relações com outros, né? A sexualidade está muito atrelada ao conceito de intimidade, de formar conexões, é algo muito mais complexo do que o ato sexual em si. Muitas vezes o foco do nosso trabalho, quando estamos discutindo sexualidade, acaba sendo direcionado mais para o ato sexual, mas é importante se entender que sexualidade é algo muito mais amplo. E, justamente por ser tão amplo, a disfunção sexual, né, o conceito médico que a gente tem de disfunção sexual, muitas vezes passa por isso, né? Ele exclui essa questão de sexualidade e foca-se exclusivamente na questão do ato sexual. E um exemplo disso é a definição formal que nós temos. Hoje em dia está um pouco melhor, né? Do CID-11, que foi atualizado recentemente, do DSM-5, eles incluem o conceito de disfunção sexual como algo mais complexo, mas ainda assim muito médico e atrelado ao ato sexual. Então, a definição formal que nós temos é que uma disfunção sexual é a incapacidade, uma dificuldade de realizar, de participar de atividades sexuais na frequência desejada, né? Então, uma frequência que a pessoa gostaria de fazer, é algo que está se manifestando há um tempo prolongado, geralmente é o que é considerado são 6 meses pelo DSM-5, e que está associado a uma atividade clínica, algo mensurável, né? Por conta desses critérios, se você aplicar de uma forma bem adequada, bem criteriosa, né, provavelmente, a incidência de disfunção sexual na população geral, né, ela pode variar em torno de 5 a 30%, dependendo do que a gente está discutindo. Mas se o conceito é bem aplicadinho mesmo, como tem uma referência aí que vocês podem olhar depois, essa prevalência, essa incidência, na verdade, ela é bem baixa comparado ao que a gente vai observar nos pacientes que vivem com doenças reumáticas, né? Doenças reumáticas, da mesma forma que a gente tem variações em como definir do que é uma disfunção sexual para a população em geral, isso vai ser observado, obviamente, nas doenças reumáticas, mas em geral você vai ver que pelo menos uma porcentagem de 30 a 90% dos pacientes com doenças reumáticas vão apresentar alguma queixa constante, mantida por um prolongado de tempo, relacionada à incapacidade de desempenhar atividades sexuais e que se estende a limitações observadas no desempenho, né, desse papel, no desempenho na participação dessa atividade mais ampla, desse grupo de ocupações mais amplas, que a gente chama de sexualidade. Então, o ato sexual é parte, mas a pessoa vai experimentar, vai vivenciar dificuldades relacionadas até mesmo à construção e manutenção de intimidade com o seu paciente, não necessariamente relacionada ao ato sexual. O desafio que a gente tem é grande, né? A doença reumática, como nas outras áreas, que são classicamente discutidas na TO, né, é uma doença que vai causar uma ruptura, geralmente prolongada, geralmente, né, é observada ao longo de vários anos, mas que pode ser bem aguda, bem abrupta mesmo. O diagnóstico inicial é possível, é muito facilmente observado. A pessoa começou a ter sintomas de 6 meses, sim, é diagnosticada, então você vai ter uma ruptura bem marcada do que a pessoa estava acostumada a desempenhar, da forma que a pessoa estava acostumada a desempenhar suas atividades e engajar nas suas ocupações, antes e depois da doença, e invariavelmente para esta área que nós estamos discutindo hoje, né, isso vai ter um peso muito importante. Sexualidade e autoimagem são maciçamente, são severamente afetadas pela presença, pelo diagnóstico da doença reumática, né, pelo começo dos sintomas, e o que pesa um pouco mais, às vezes, para essa área, né, é que as doenças reumáticas hoje em dia são doenças que muitos autores consideram como deficiências invisíveis, elas causam uma deficiência invisível. E o que é deficiência invisível, né? A percepção, né, a maioria dos sintomas hoje em dia
está relacionado à dificuldade da pessoa se movimentar por conta de dor e não necessariamente atrelado a uma deformidade articular visível. Há 50, 60 anos atrás, isso era infelizmente muito comum, né? Então, os pacientes, alguns desses com. Hoje em dia, a gente infelizmente ainda observa, mas via de regra, hoje, com o tipo de tratamento que existe, farmacológico essencialmente, você tem uma incidência muito menor de deformidades entre a população que vive com doenças reumáticas. Então, é um tipo de deficiência que não te dá uma expressão que é visualizada por outras pessoas e que muitas vezes pode ser interpretada como algo que não está ali. Então, você não tem essa validação, a pessoa que está vivendo com essa doença reumática, além de passar por dois processos de dor, de dificuldade de movimento, de perda de autoimagem e autoeficácia, ela está passando por um processo de que ela não tem essa validação externa da sua dificuldade, da sua deficiência. Isso pode ser muito complicado, né? Nem todo mundo entende, é uma relação, é uma frase que você vai ouvir muito constantemente se você trabalhar com pessoas com doenças reumáticas. E do nosso lado, né, como profissionais de saúde, é algo, uma experiência universal, global, né? Não é só que a gente vai observar no Brasil, mas no mundo todo. A gente tem pouco treinamento. Não existe um treinamento formal em praticamente nenhum programa de terapia ocupacional, pelo menos da minha experiência no Brasil, Estados Unidos e Canadá, que vai ensinar profissionais de TO a como tratar, como abordar questões de sexualidade de uma forma adequada. Ainda se espera muito que esse tratamento seja, que esse conhecimento seja buscado de forma individual, né? Então, se você está interessado, você que vai se estudar. Então, existe pouco treinamento e também, infelizmente, pouco tempo para se abordar esse tipo de questão com pacientes. É um tema que é delicado, é um tema que não é simples de se abordar numa consulta cotidiana e que demanda um certo vínculo com o paciente, como a gente vai discutir um pouquinho mais, e que, infelizmente, dependendo do cenário, nós não temos nem espaço físico para discutir isso com o paciente da forma que deve ser discutido, com privacidade e cuidado que deve ser tido a esse tipo de reclamação, esse tipo de queixa que o paciente vai apresentar. Bom, de forma geral, então, tendo esse desafio, qual que é a proposta? Então, a proposta, nós vamos atender pessoas que estão vivendo com doença reumática, estão apresentando problemas de sexualidade, e nós temos que ser pragmáticos, né? Como o objetivo do tratamento tem que estar muito claro, e nós temos que estar cientes do que nós podemos oferecer para esse paciente, do que a gente vai precisar de ajuda de outros membros da equipe. De maneira geral, quando a gente fala de qualquer relação, né, qualquer situação em que se envolve, em que nós precisamos tratar e discutir sexualidade, esses tópicos, né, pelo menos os três primeiros que você está vendo ali no vídeo, com intimidade, né, os quatro ali, com exceção do proteção articular, são comuns, são prevalentes em qualquer situação. Então, a gente pega muito, assim como várias outras áreas do TO, a gente pega muito a gente pega muitos conceitos para embasar nossas intervenções de outras áreas afins, né? É, então, nós temos que falar um pouco de cada uma dessas áreas, né, de cada uma dessas áreas de intervenção, e a primeira delas é justamente trabalhar com aceitação. Aceitação aqui não é só questão de favorecer, né, focar o paciente que ele, sim, existe uma condição, você tem que lidar com isso, não é apenas prover essa informação de que a vida dele está mudando, porque o paciente já está acostumado com isso, já sabe disso, mas prover recursos para que esta mudança agora que essa aceitação seja feita de uma maneira o mais positiva possível, né? Essa é uma porção do nosso tratamento que muitas vezes, dependendo do serviço, da forma como os serviços são estruturados, é, e do quanto nós sabemos, não é algo, quando nós temos conhecimento prévio, não é algo que nós, terapeutas ocupacionais, e muitas vezes o médico, o fisioterapeuta que trabalham junto, temos capacidade de lidar. Essa é uma área que nós vamos precisar, muitas vezes, de um suporte da psicologia, do suporte do serviço social, muitas vezes, para auxiliar o paciente a lidar com esse processo. Porque vão aparecer sentimentos de raiva, vão aparecer sentimentos de ressentimento com a condição de saúde, ressentimento com o parceiro, com família, com o sistema de saúde e até mesmo depressão, que são respostas que são normais dentro de um processo. É um processo de luto que o paciente está vivenciando e que deve ser tratado de forma adequada. A informação, né, a educação do paciente nesse momento, ela vem em uma questão, em pedaços, né, em porções adequadas para que o paciente dá conta de dar aquele momento. Não adianta, no dia que o paciente receber o diagnóstico de reumatoide, nós começarmos a discutir sobre sexualidade e sobre possíveis problemas que eles vão apresentar no futuro, sem que isso seja demandado. Às vezes a pessoa não está pronta para receber aquilo. Então, existe um momento adequado de se prover informação, mas a informação é essencial porque empodera a pessoa com doença reumática a entender o prognóstico da doença, entender o que vai ser feito e entender o que é possível de se realizar em termos de tratamento, até mesmo para que a gente possa posicionar essa pessoa em uma situação ideal para que ela consiga ter uma adesão ao tratamento,
né? Porque o tratamento da artrite reumatoide, infelizmente, não existe cura de muitas das artrites, mas existem formas de você gerenciar sintomas para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Então, quanto mais ela está informada, a pessoa está informada sobre o que existe, o que ela pode enfrentar, o que existe de tratamento, melhor ela vai estar posicionada para entender e seguir o tratamento recomendado. E é importante a gente lembrar, né, que antes da gente discutir sexualidade, é, é importante considerar que esse processo de perda da identidade, esse processo de dificuldade de aceitar o curso da doença, ele não começa somente pela sexualidade, ele começa muito antes, em que a pessoa perde essa identidade, né, muitas vezes pela dificuldade de realizar atividades de vida diária que eram comuns a ela, que eram fáceis de se realizar e que muitas vezes eram essenciais para a própria identidade daquela pessoa. Imagina você não conseguir trabalhar, não conseguir escovar o dente de manhã, não conseguir trocar de roupa sem ajuda, sem dor. Então, esse serviço básico, né, de TO, de poder otimizar e capacitar a pessoa, né, e habilitar a pessoa a desempenhar as atividades de ocupações que são relevantes para ela, antes mesmo de se iniciar essa discussão sobre sexualidade, é essencial para que a gente consiga minimizar esta perda da autoeficácia que a pessoa com artrite, com qualquer doença crônica, obviamente, mas focando aqui hoje com doença reumática, vai passar por isso, né? Comunicação especificamente para atividade sexual, para discutir atividade sexual, para discutir sexualidade é essencial e muitas vezes a gente acha que isso é algo fácil de se fazer, é só apenas ter um vínculo legal com o paciente e não é, né? É algo que demanda uma habilidade de poder comunicar de forma clara e acessível ao paciente, ao parceiro, à parceira, aos parceiros, o que está acontecendo, o que é possível de se realizar, e isso depende de vínculo, isso depende de conhecimento sobre o momento ideal daquela pessoa, se essa pessoa está no momento ideal para receber essa notícia, e entender quais complicações especificamente estão sendo apresentadas pelo paciente, né? Às vezes essa é a parte mais difícil, porque quando o paciente chega à consulta, principalmente alguns serviços, né, no Hospital Universitário de Brasília, a gente tinha isso, o serviço multiprofissional, então era uma consulta que o paciente passava a cada mês, a cada 2 meses, então às vezes passava com médico, com vários outros profissionais, então às vezes pode ser um momento que pode ser muito difícil para a gente lembrar de tudo que está acontecendo em termos de medicamento, função física, saúde mental. Então, às vezes, uma forma interessante de se lidar com isso, né, de se obter essas dificuldades, especificamente para doenças, para a relação, para dificuldades com sexualidade, é justamente sugerir um relato escrito, então um diário. Né, que a gente às vezes já utiliza como um diário de dor, como um diário de sintomas, dificuldades para outras atividades, é possível que se expanda isso para a atividade sexual. Então, o que necessariamente o paciente está vivenciando? Foi uma dificuldade de realizar uma atividade sexual? Foi uma dificuldade de começar e de manter uma relação de intimidade com o parceiro, com parceira? Né? Ter isso escrito às vezes facilita, porque o paciente vai chegar para você com queixas específicas. E, principalmente, né, trazer, quando a gente está falando de comunicação, buscar formas de trazer o parceiro, trazer as parceiras, parceiros dos nossos pacientes para essa conversa. Porque, quando nós estamos discutindo sexualidade, isso não é algo que vai afetar apenas o nosso paciente, vai afetar muito mais pessoas que estão envolvidas de forma direta e que podem ser ouvidas. E podem ser ouvidas e podem se tornar, inclusive, parceiros para o tratamento. E é interessante a gente comentar que às vezes é difícil começar essa conversa, mas tem algumas formas mais, digamos assim, estruturadas que podem servir para pelo menos abrir a porta. Muitas vezes o paciente não vai conversar com a gente de cara, abertamente, sobre todas essas dificuldades, porque não é claro que, não fica claro na relação terapêutica que essa é uma área que você pode auxiliar, não é algo que se espera. Muitas vezes o paciente está passando por um processo difícil e não sabe que pode conversar com você. Então, algumas avaliações, por exemplo, o DASH, que é uma avaliação clássica para membro superior, tem uma questãozinha lá de atividades sexuais. Essa pode ser o gancho, a deixa que você tem para pelo menos comentar com o paciente, olha, ok, tá tudo bem hoje, se precisar de alguma coisa, essa é uma área que a gente também pode colaborar. E planejamento é outra área que é importante de intervenção, né, e que a gente geralmente inclui de forma bem tranquila e bem clássica já no tratamento de doenças reumáticas, quando vai discutir fadiga,
e principalmente pensar em conservação de energia. Planejar a rotina de uma forma que você tenha mais energia, o paciente tenha mais energia ao final do dia, ou durante, ou previamente, né, a realização de atividades sexuais, pode ser algo que é importante e relativamente, né, sem um custo elevado em termos de intervenção, né, de custo financeiro do paciente. Às vezes é possível que você gerencie, que você modifique as atividades daquele dia para que o paciente tenha mais energia, menos dor, durante o momento em que ele vai estar com o parceiro, ou ela vai estar com o parceiro, parceiro, no, para atividades sexuais, é algo possível de se fazer, né? O custo disso é que você perde espontaneidade. Então, um maior problema desse tipo de tratamento que eu, inclusive, vivencio na clínica é que as reclamações são justamente que você perde a capacidade de fazer sexo, de envolver, né, com o parceiro, com a parceira, na hora que está acontecendo. Ninguém faz um filme de romance em que a pessoa planeja que vai ter uma atividade sexual ao final do dia, né? O que a gente tem de imagem enquanto uma sociedade é de que o sexo tem que ser espontâneo, tem que ser na hora, tem que ser paixão, tudo aquilo. E às vezes é o que é difícil o paciente fazer. Então, a discussão aqui tem que ser muito mais no sentido de prover ao paciente informações suficientes para que eles pensem, para que o paciente pense, é, que há mais benefícios, embora haja essa perda de espontaneidade, pode haver mais benefícios tendo em vista, tendo essa possibilidade de planejar e executar uma atividade sexual com mais qualidade. E a gente pode também pensar em atividades preparatórias, né? Meios físicos, por exemplo, calor, frio, já são utilizados como forma de lidar com dores. O paciente muitas vezes já vivencia, já experimenta, já sabe fazer isso para controlar a dor articular, e pode ser uma questão de apenas transferir esse tipo de conhecimento que é utilizado para uma atividade de trabalho para uma atividade mais prazerosa, como uma atividade sexual. Então, propor que o paciente, parceiro, parceira tome um banho quente antes, faça uma massagem, pode promover um relaxamento das articulações, das estruturas periarticulares de músculo, reduzir dor, promover relaxamento para que a pessoa aproveite um pouco melhor essa atividade sexual. E a parte que é mais importante, né, que acaba tendo mais atenção quando a gente vai discutir esse tipo de trabalho, é justamente a aplicação de conceitos de proteção articular para a análise e tratamento desses problemas relacionados à sexualidade do paciente com doenças reumáticas. Então, da mesma forma que a gente utiliza esses conceitos para ajudar o paciente a cozinhar, a trabalhar, limpar a casa, fazer atividade de autocuidado, né, como está ali, escovar o dente, isso pode ser aplicado. O princípio da proteção articular pode ser aplicado para atividade sexual da mesma forma. O princípio é o quê? Nós vamos tentar reduzir a carga de atividade, a carga sobre articulações distais, passar essa carga para articulações proximais, mais estáveis do ponto de vista biomecânico, auxiliar a estabilidade dessa articulação por meio de contração ativa de musculatura periarticular, para evitar o desgaste, diminuir, né, na medida do possível, esse desgaste articular. E a mesma forma, né, que eu uso para torcer o pano ali, ao invés de segurar com a mão, usar mais a palma da mão ao invés de dedo, pode ser aplicado para atividades sexuais. Por exemplo, aqui, né, se a gente pensar numa atividade sexual, uma posição sexual, né? O que que eu vou considerar? Vou considerar articulações que estão envolvidas, articulações que estão potencialmente sobrecarregadas, tanto por uma questão de manutenção postural, de receber e sustentar uma carga, quanto pela questão do uso de musculaturas periarticulares de uma forma mais intensa, por um período de tempo mais prolongado ali, né? Então, eu vou pensar, por exemplo, que nessa posição, se eu estou falando de punho, onde é que vai estar a maior parte da carga? Qual que é a amplitude de movimento que é necessária para aquele momento? Existe alguma instabilidade prévia, alguma instabilidade ligamentar, algum processo degenerativo mais marcante naquela articulação que pode prejudicar a execução dessa atividade? Eu vou pensar na carga que está envolvida, né, no peso do corpo mesmo, do parceiro, da parceira, que pode estar sendo colocado sobre uma articulação que é potencialmente dolorida. Existe alguma forma de eu maximizar a função de músculos que estão passando por articulações que estão envolvidas e que vão ser mais demandados durante essa atividade, e pensar nisso de forma, né, previamente, para que eu prepare? Ou existe alguma forma de eu modificar essa postura da pessoa para acomodar essa dificuldade e favorecer o desempenho dessa atividade da melhor forma possível para aquela pessoa e para sua parceira, né, parceiro? Então, além de tudo isso, né, além da questão mais biomecânica, da análise da postura, eu vou ter que pensar também que eu preciso fornecer a esse meu paciente informações relacionadas a sexo seguro e gestação. Muitas das medicações que o paciente requer, né, o paciente precisa tomar, elas têm um impacto muito negativo na gestação, elas são teratogênicas. Então, prevenção de gestação, de gravidez é algo que o paciente deve considerar, planejamento, né, se necessário. É,
Mas eu também tenho que pensar em pontos além da função musculoesquelética. Muitos desses pacientes são adultos, são idosos, mas já podem apresentar comorbidades que vão afetar a função cardiorrespiratória. Então, existe algo que eu tenho que me preparar, que eu tenho que pensar, orientar o paciente a pensar antes de realizar atividade sexual, durante a atividade sexual relacionado à função cardiorrespiratória. Algumas doenças reumáticas, elas afetam não somente as articulações, mas elas vão afetar também o sistema tegumentar, a pele, né, o tecido conjuntivo, mucosas. Então, existem algumas doenças que vão limitar a lubrificação, que vão limitar a hidratação da pele. Então, eu tenho que pensar nisso previamente para que você consiga fornecer ao meu paciente, consiga informação suficiente para que ele tenha, para que ela tenha uma atividade sexual mais confortável possível. Né? E pensando basicamente, voltando então um pouco na questão biomecânica, né, existem alternativas, existem posturas, né? A gente não consegue, a ideia não é nem que você trabalhe com isso com o paciente durante a sua, você não vai simular isso na clínica, mas que você vai dar informações, que você provê ao seu paciente informações suficientes para que esse paciente consiga pensar junto com o parceiro, junto com a parceira, o que é possível dentro da zona de conforto, dentro das possibilidades que eles têm, para modificar a atividade sexual, para que essa atividade consiga ser desempenhada da forma melhor possível para os dois, né? Ou mais, a gente não julga. Mais parceiros, parceiras. Mas a ideia principal é o quê? Que eu forneça informação e a pessoa pense, ok, não existe só essa forma de fazer. Então, se eu, por exemplo, aqui, né, então, uma imagem ali da esquerda, eu tenho uma pessoa que tem um problema na coluna, como eu estava dizendo, uma questão mais ali pensando nesse ponto de artrite, ponto de artrose, existe uma forma diferente de fazer, parceira de repente por cima, parceira por baixo, apoia a coluna, evita essa pressão exagerada, essa sustentação dessas articulações que podem gerar dor e desconforto, mudando a postura, colocando um travesseiro, uma outra forma de realizar a atividade. É, como vocês estão vendo ali na parte mais inferior do vídeo, né, mudar de uma postura em supino para uma postura lateral, de decúbito lateral, pode ser algo que facilite a postura do quadril e diminua a dor nessa articulação, especificamente que está diminuindo o amplitude de movimento, diminuindo carga sobre a articulação, que pode estar dolorida por um processo degenerativo. E da mesma forma, se você tem dificuldade com amplitude, né, modificar a mobília, modificar o espaço onde essa atividade é realizada. Então, tem um pouquinho mais de planejamento, eu sei, ok, perde um pouco a espontaneidade, mas existe essa possibilidade de favorecer esse desempenho desta atividade, deste grupo de atividades sexuais, que ultimamente vai melhorar a qualidade de vida do paciente, né? E é interessante, eu gosto sempre de comentar quando eu discuto essas aulas, que apesar do foco dessas discussões geralmente volta, né, isso já tem 15 anos, 15 anos, 10 anos que a gente fez esse trabalho quase, é, o foco sempre acaba sendo, né, o que chama mais atenção é a postura, o Kama Sutra, né, as posições sexuais. É importante lembrar, né, que até a própria definição do Kama Sutra, o próprio Kama Sutra, que é o que a gente geralmente lembra quando está falando de postura sexual, ele não é um tratado sobre posturas e posições sexuais mirabolantes. Ele é um tratado filosófico, né, que foi feito há muitos anos atrás, que foi desenvolvido ao longo de muitos anos e que é um tratado sobre o amor, sobre intimidade. Ele não é um guia sexual, né? Ele é um tratado sobre vida conjugal, sobre natureza do amor e prazeres da vida. Só que o Sir Richard Francis Burton, que era um explorador britânico, usou muito bem o conceito dessa publicidade escandalosa para vender livro. Então, o clickbait dos anos da época vitoriana, né? O que vendia mais livro até hoje é o escândalo. Então, o Kama Sutra é conhecido principalmente pela questão da postura, mas é importante lembrar que ele é um guia de intimidade. Então, a nossa atuação, se você está pensando assim no que ajudar o paciente, ela tem que ser focada nesta questão da intimidade do paciente com o parceiro, com a parceira, com os parceiros, parceiras, para que isso, e da forma que seja melhor para o paciente. Né? Não necessariamente focado na modificação de posturas, mas usando essa atividade sexual como parte do conceito maior de sexualidade. Resumindo, então, a disfunção sexual é algo que é extremamente prevalente entre pessoas vivendo com doenças reumáticas. É importante que nós diferenciemos o que é a sexualidade do que é o ato sexual, a atividade sexual em si. A sexualidade é muito mais ampla, muito maior e deve ser discutida de uma forma muito mais complexa. Nós podemos ajudar o paciente em duas vertentes, mas separe uma coisa da outra. É importante que você, enquanto terapeuta ocupacional, antecipe complicações que seu paciente vai apresentar como uma forma de se preparar para o atendimento. Então, saber que o paciente com doença reumática pode apresentar situações em que ele pode apresentar uma disfunção, essa pessoa pode apresentar uma disfunção sexual, é algo que é importante ser considerado da mesma forma que esperar que esse paciente vai ter dificuldade para abrir um pote, ou digitar no celular, ou ir para o trabalho. É um tema sensível e, por conta disso, não é algo que talvez você vá conseguir discutir no ambulatório aberto, na primeira vez que você vê o paciente, não é necessário a formação desse vínculo, criação de alguns espaços apropriados para isso, muitas vezes não vai ser
com você, que o paciente vai comentar, mas tenha em mente que esteja aberto e disponibilize essa oportunidade para o seu paciente. E, assim como nós fazemos já em outras situações, use princípios biomecânicos centrados no paciente, centrados na ocupação, mas pense que o mesmo princípio que nós utilizamos para reduzir sobrecarga articular para o paciente e para o trabalho escovaldente deve ser utilizado para otimizar o desempenho desse paciente, para habilitar, capacitar esse paciente a realizar atividades sexuais que são importantes e significativas. E principalmente aqui, né, eu gostaria só de comentar que alguns uns anos atrás nós tivemos conseguimos, né, elaborar essa cartilha. É um trabalho colaborativo, é um trabalho conjunto de terapeutas ocupacionais, hematologistas, fisioterapeutas, em que nós criamos esse recurso, foi publicado pela Sociedade de Reumatologia de Brasília. Queria deixar aqui o convite, né, que fiquem à vontade para fazer o download, para distribuir entre pacientes e até mandar algum comentário. E agradecer novamente a possibilidade, desculpa, eu me estendi um pouquinho, mas qualquer dúvida, qualquer comentário, meu e-mail está lá no começo. Agradeço a atenção de vocês e desejo a todos um bom dia.